Bom dia. Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Reflexão. Temos consciência de que, mesmo Deus sendo transcendente, Ele está presente e mora nas nossas igrejas, de modo visível nos sacrários, sob a aparência da hóstia consagrada. Jesus respondeu à pergunta de Salomão: será que Deus pode realmente morar sobre a terra? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Salomão acreditava na presença de Deus no templo que havia construído e que Deus permanecia com os ouvidos atentos para ouvir a oração e a súplica de todos. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 e depois dos versículos 29 ao 30. Certamente, Jesus repete com tristeza esta frase já mencionada pelo profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Marcos capítulo 7, versículo 6, Isaías capítulo 29, versículo 13. Temos a certeza da presença de Jesus nas nossas igrejas, mas, com frequência, passamos pelo sacrário como se ninguém estivesse lá. Participamos da missa ou da celebração da palavra, mas muitas vezes com o coração e a mente longe de Deus. Participamos das nossas celebrações sem muita concentração,
e até bastante distraídos. Temos também a tendência de nos apegar às coisas secundárias, deixando de lado as essenciais e até abandonando, não de boca, mas na prática, os mandamentos de Deus para seguir nossas tradições e costumes. Marcos capítulo 7, versículo 8. Mas e quanto a nós? Será que respeitamos o templo de Deus? Temos ido às missas? Será que já conversamos com o nosso pároco e pedimos serviços em nossa comunidade? Ou será que nem mesmo sabemos o nome do nosso padre? Reflita.